Estamos iniciando mais um programa Estética em Dia e você pode nos assistir no canal 126 da Embratel, canal 85 da Sky Livre e no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Como anda a sua voz? Você sofre com a garganta arranhando ou com a voz falhando? Quando você fica ansiosa com alguma apresentação ou até mesmo quando vai cantar, sua voz te deixa na mão? Muitas vezes negligenciamos os cuidados com essa parte tão importante do nosso corpo, responsável pela nossa comunicação. Nossa voz é a maior forma de expressão que nós temos. Vamos falar hoje sobre os cuidados com a nossa voz. E quem vai nos ensinar a cuidar melhor da nossa garganta e da nossa voz é a Cláudia Schmittel, que é fonoaudióloga e também com formação em MBA em Cosmetologia e Jornalismo. Cláudia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani, pelo convite. Vai ser muito bom compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo como cuidar melhor da voz, como tratar ali a sua voz para que esteja sempre perfeita. Ótimo, e nós vamos começar querendo saber o seguinte. Você pode nos esclarecer por que a nossa garganta é o primeiro termômetro para mudanças climáticas? Sempre quando há uma mudança climática de temperatura, sentimos nossa garganta arranhar, a voz fica meio rouca. Por que isso acontece? Dani, essa pergunta é muito importante. Por quê? Nós temos dois fatores que interferem na nossa voz. Nós temos aí o fator externo, que é o clima. Então, são os fatores extrínsecos que a gente chama dentro da clínica. Então, o que acontece? O ar está seco. Inverno, o ar tem menos umidade, o ar está seco, muitas partículas dispersas no meio do ar. Então, quando eu respiro isso, essas partículas também entram nas minhas narinas e também passam pelo meu trato vocal, que chega na laringe, da laringe vai para o pulmão, o ar. Então, ali eu tenho partículas externas que provocam a sensação de que tem alguma coisa na minha laringe, na minha garganta ou na minha prega vocal e que atrapalha. O outro fator é a combinação do extrínseco com intrínseco, que está relacionado à imunidade da pessoa. Então, a pessoa já tem uma tendência para ter afecções da via respiratória, então isso vai afetá-la. Então, ela começa a ter quadros de rinite, de sinusite, bronquite. Então, todas as afecções da via respiratória interferem na produção da voz. A prega vocal, além de ter o muco que acumula ali, também ela fica inchada, demasiada, causa rouquidão. E quando isso vai melhorar? Tratando os sintomas, o agente causador, que muitas vezes a parte fonoaudiológica ela só chega para o consultório da fonoaudiologia depois que passou por um rastreio com o otorrino, para saber se ali houve uma instalação de uma patologia na prega vocal ou não. Então, se há uma patologia, vai para o fonoaudiólogo para tratar. Se não há, trata-se os outros sintomas que causaram a rouquidão. De forma medicamentosa, no caso. De forma medicamentosa. Perfeito. Então, é bom entender que eu sempre tenho rinites recorrentes e minha garganta está sempre afetada. Então, eu estou entendendo agora que é intrínseco. É minha imunidade, muitas vezes, que está baixa. E aí, quando vem fatores extrínsecos, que é a mudança climática, eu já sinto logo. Isso. Acho que muitos aqui têm esse problema também. Muitas pessoas trabalham com a voz, Cláudia. Algumas cantam, outras realizam palestras e nós temos aqui muitas mulheres que são educadoras, trabalham em escolas e a voz é o principal instrumento de trabalho. O que fazer para diminuir essa sensação da garganta arranhando, doendo? O profissional da voz, ele tem que ter a consciência de que a voz é o instrumento de trabalho dele. E como instrumento de trabalho, ele só vai conseguir desempenhar a sua função se cuidar dela, assim como nós cuidamos das outras áreas do nosso corpo, como saúde. Então, o que ele tem que ter? Uma boa higiene vocal. O que seria uma boa higiene vocal? Não ir dar aula, antes de começar a dar aula, fazer um aquecimento, um exercício respiratório, fazer a coordenação de fala e respiração. O cantor, ele precisa passar também pelo exercício da respiração, do aquecimento vocal, onde ali ele vai cantar louvores ou músicas que vão atingir notas agudas. Ele precisa estar preparado para isso, é um aquecimento.
Então, para que o profissional da voz, ele use isso a seu favor, ele tem que cuidar, não só fazendo exercícios respiratórios, mas e também de articulação, de impostação da voz, mas também tem um cuidado básico alimentar. Então, uma coisa simples que todo profissional, um advogado ou um professor tem o hábito de tomar o cafezinho. Então, antes de você lecionar, ou antes de você fazer uma defesa de um caso, você precisa não ingerir o café. Ah, é? Você não pode ingerir o café, porque o café desidrata o trato vocal. Olha isso, gente, não sabia. Não pode ingerir alimentos que aumentam a espessidade da saliva. A saliva muito espessa vai dar aquela sensação que tem alguma coisa aqui. A voz carregada, a voz pesada. carregada, que tem um pigarro, aquela sensação ruim. E a pessoa vai fazer uma coisa que piora a situação, que é o... Exatamente. Fazer isso faz com que a prega vocal tenha um impacto muito forte. E se ali não há uma lesão, pode ocasionar um nódulo na prega vocal, ocasionar uma lesão. Então, alguns hábitos simples, que é não ingerir café quando se está trabalhando com a voz, não tomar muitos gelados, não ingerir leite, por exemplo, ou derivados de leite que deixa a saliva carregada. E tem a maçã, que as pessoas acham, me perguntam muito, mas isso é mito, isso não é mito? Eu, não é. A maçã, por que o fonoaudiólogo recomenda a maçã? A maçã é um alimento adstringente. Então, eu pego a maçã inteira, não picada, eu mordo a maçã. Quando eu mordo a maçã, Dani, eu trabalho a minha abertura vertical de boca. Então, eu vou articular melhor. Eu mastigo essa maçã, trabalho a minha musculatura de bochecha, trabalho a minha articulação temporomandibular. Então, eu vou trabalhar a abertura vertical da boca. E o alimento, a maçã em si, é 70% água, hidrata, e é adstringente. Ele limpa o trato vocal, limpa a língua, limpa a faringe, limpa o esôfago. Então, isso traz um benefício para a fonação. Gente, que bacana. Sobre a maçã, eu realmente achava que era mito, mas eu sinto a diferença quando eu como uma maçã. Que tem uma sensação de limpeza vocal mesmo. Isso mesmo. E aí, para esses profissionais da voz, fica esse alerta. Se sua voz é seu instrumento de trabalho, assim como você cuida do seu corpo, da sua dentição, você faz higiene, a voz também, ela precisa ser higienizada. A sua higiene vocal. Que é um cuidado básico. E lá mais tarde nós vamos falar sobre exercícios, né? Que a gente pode fazer, técnicas que podem ajudar você que trabalha com a voz. Isso. Cláudia, uma voz bem impostada, uma voz bem colocada, eu acho que faz toda a diferença para vender um serviço, vender um produto, e eu sempre percebi isso. Então, o que você pode passar e ensinar para nós, para quem quer vender um serviço ou um produto, como passar mais segurança, diminuir o medo, minimizar o medo na hora de vender o seu serviço ou produto? Isso é ensaiado? Existe uma técnica para isso? Sim, aí a gente entra muito na técnica da oratória. Então, a pessoa, para ter uma boa oratória, ela tem que dominar a respiração, tem que dominar a articulação. E, consequentemente, ela precisa aprender as entonações, tornar uma palavra importante, porque ela que vai fazer o efeito que vai ajudar a finalizar uma venda, por exemplo, por causa do poder que você dá a uma palavra específica. Vou usar um exemplo aqui. Eu tenho a frase, gosto de coisas claras. Essa mesma frase, eu vou te passar duas mensagens. Você vai ouvir e vai me dizer qual foi a primeira mensagem que eu passei. Gosto de coisas claras. Você gosta de alguma Então, eu coisa. frisei que eu gosto de coisas claras. Ok? Agora eu vou falar a mesma frase de outra forma. Gosto de coisas claras. Você gosta de clareza. Clareza, firmeza, certeza. Então, a mesma frase com duas interpretações totalmente diferentes por causa da entonação. Então não tem nada a ver aqui com pontuação. Olha que coisa interessante. A gente consegue com a entonação mudar o sentido da frase. Então são técnicas que fazem com que
você consiga transmitir aquilo que você quer de importante para a pessoa. Que eu realmente quero comunicar ali naquele momento. O que você realmente quer comunicar. Muito interessante isso. Então, você que é vendedor, já pega essa dica já. Mudar a entonação na hora da venda, muda tudo. Muda. Muitos nascem com uma bela voz, Cláudia. Para o canto, afinados, com um timbre bonito. É possível treinar uma voz para que ela se torne bela para o canto? Sim, é possível treinar. Mas é importante, nesse treino, observar as características morfológicas do indivíduo. Por exemplo, pessoas que têm já por natureza que falam com a voz mais aguda, provavelmente a morfologia da laringe dela é diferente. Vai ser uma laringe mais longa e mais estreita. O atrito da prega vocal ali vai ser menor. Então, eu já tenho uma produção de som basal um pouco mais elevado para o agudo. E o que vai determinar o timbre e a qualidade daquela voz? Não existe, o órgão fonador é a laringe, mas é todo o trato laringe, faringe e cavidade oral que modula a voz. Então, a prega vocal só é o mecanismo fonador. Então, o que a gente chama de ressonadores, que é a cavidade da faringe, o palato, as bochechas, a posição da língua, que vai trabalhar e modular essa voz para que tenha um timbre bonito. E isso para o agudo. E o grave? Também. O grave, a diferença vai ser que a laringe morfologicamente vai ser mais baixa, porém mais larga. E nisso, o atrito da prega vocal é maior. Então, a minha voz primária, o meu som basal, já é mais grave. Então, o que vai modular essa voz? Vai ser também o restante do trato respiratório e a faringe. A faringe e a cavidade oral no total. E postura de língua no canto. Então, quando eu consigo um equilíbrio entre essas estruturas e uma boa emissão vocal estável, eu consigo produzir uma voz limpa, fluida, agradável de ser ouvida. Então, é possível trabalhar? Sim, você vai trabalhar tanto a parte fonatória, com um fonoaudiólogo para te ajudar, por exemplo, a ter um controle de respiração e melhorar a articulação no canto. E você vai trabalhar com o professor do canto para as técnicas para que você tenha uma projeção melhor. Perfeito, então tem como. Tem como. Tem solução para quem quer cantar, se apresentar melhor. Você pode nos ensinar algumas técnicas ou exercícios para a voz? Um SOS para momentos de sufoco. Vou até falar a minha experiência, tá? Que eu tive semana passada. Eu estava trabalhando, mandei um áudio para a Cláudia e ela viu que minha voz estava rouca, né? Ela, antes de me responder o que eu tinha perguntado, ela já me ensinou algumas técnicas para eu fazer lá no meu trabalho mesmo, para melhorar a minha garganta naquele momento. E, gente, eu fiz e deu super certo. E eu queria até que ela ensinasse aqui para vocês essa técnica que eu achei surpreendente e simples de fazer. Muito simples, Dani. São técnicas que são usadas para o aquecimento vocal e também é utilizada para profissionais de palestras, professores, vendedores, quem gosta de trabalhar mesmo, ter uma boa impostação da voz. Os radialistas, os locutores, né, são pessoas que você não conhece a pessoa pela fisionomia, você conhece pela voz, identifica a pessoa pela voz. Então, a gente trabalha com 3 pilares para uma boa fala, para manter uma saúde vocal. Primeiro, que você tem que estar com essa musculatura do pescoço, a cervical, totalmente relaxada. Então, um exercício simples de fazer. Você vai erguer os ombros, encostar, como se fosse encostar os ombros na orelha mesmo. E soltar, deixar dar aquela sacudida. Você faz aí 5 vezes, ou se precisar de mais, não tem limite. É conforme o que você se sente bem. Até se sentir relaxado. Relaxado, exatamente. Então, você vai fazer ali 5, 10, é do indivíduo. É a forma que ele sente que isso aqui aliviou. Porque quando eu faço isso e solto, eu destravo a musculatura. As tensões da musculatura. E isso interfere na laringe.
Então, quando a pessoa está muito nervosa, uma pessoa que vai apresentar um trabalho, um estudante vai apresentar um trabalho, e de repente a voz dele fica aguda, fica estranha, metalizada. Por quê? Porque ele está com isso aqui tudo tensionado. Tensionado. Então, soltar essa musculatura cervical. A outra coisa é um controle respiratório. Então, a pessoa, ela precisa aprender a respirar de forma que ela trabalhe a capacidade dela respiratória. Então, um exercício simples é você colocar a mão no umbigo, aí tem os 5 dedos, coloca mais 2. Aí você vai colocar essa mão aqui no peito. Por quê? Porque quem usa voz profissional não pode respirar assim. Não pode. Ela tem que trabalhar a capacidade de expansão das costelas, manter o peito parado e aumentar a capacidade dela de retenção do ar. Então, ela vai inalar o ar, vai segurar 3 segundos e vai soltar num S prolongado. Quando soltar esse S, ela pode ir a cada vez que ela inspirar, aumentando esse tempo. Aí eu consegui em 6, agora eu vou fazer em 9, vou fazer em 12, vai expandindo, até que ela consegue chegar até 1 minuto, só treinando. Então, se a gente fizer aqui agora, a gente vai conseguir no mínimo 30 segundos, porque a gente trabalha com a voz. Então, no mínimo 30 segundos. Então, você vai inspirar, coloca a mão aqui para sentir que não subiu o peito. E aqui você pode tensionar o diafragma. Você aperta. Ou seja, não é para subir o peito, não é só pode expansão subir. Diafragmática. Só diafragmática. Porque quando eu respiro, quando eu expiro, o meu diafragma faz assim. Quando eu inspiro, ele faz assim, ao contrário. Então, isso aumenta a minha capacidade, a expansão do pulmão, a minha capacidade de inspirar, de reter o ar ali, armazenar ar no pulmão. Então, eu coloco aqui, tensiono o diafragma, inspiro, conto até 3 mentalmente e começo a soltar em S. Um fluxo contínuo, não é não, é um fluxo contínuo. Até esvaziar todo o ar. Até esvaziar todo o ar. Certo, perfeito, adorei. Tem outra técnica? Tem. Aí a técnica que a Dani usou muito. Gostei, inclusive. É o som basal, que é o primeiro som da nossa laringe. É o do bocejo. Que é o que faz bocejar depois. Dá muita vontade de bocejar. Sim, é um som onde você vai abrir aqui a sua boca, vai deixar a mandíbula bem relaxada e vai produzir esse som. Você vai fazer aí 1 minuto, 2 minutos. É importante que sempre quando você faz algum exercício vocal, que você pode pegar essa sequência e fazer em 3 minutos tudo. E você se prepara para poder usar a voz. Então é muito fácil. Mas é importante ali estar ingerindo uns golinhos de água, porque o respiratório seca. Água então, natural. Água natural, no máximo refrigerada, mas gelada, não. Principalmente no clima que a gente está. Por quê? A gente está num ambiente com ar-condicionado frio. Quando saímos daqui, nós estamos externo ao prédio, o ambiente está extremamente quente. São mudanças climáticas muito abruptas. Muito abruptas. Então, isso afeta a qualidade da voz. E os cuidados da higiene vocal. Não ingerir leite quando vai usar a voz para cantar ou para lecionar. O café também, não ingerir. Comidas muito pesadas, gordurosas também interferem. Então, sempre 1 hora antes ali, no mínimo, você tem que dar esse intervalo. Igual quando o médico fala do refluxo, que você tem que jantar no mínimo 1 hora antes de deitar. A mesma coisa para a saúde vocal. Porque quando também eu vou usar a minha voz e eu acabei de almoçar, ingerir comidas pesadas, e eu começo a falar, eu começo a ter um desconforto. Porque quando eu falo, eu trabalho a minha respiração. Você fala mais afoita quando você está pesada. Exatamente. Então, vai alterar todo o meu padrão e pode me dar uma sensação de refluxo. E o refluxo agride a prega vocal. Queima.
E a gente está falando dessas dicas de relaxamento vocal, de aquecimento, não é só para quem trabalha com a voz, na verdade é para todos nós, porque nossa voz é a nossa forma de nos comunicar. Eu fiz esse exercício semana passada, dentro da clínica eu estou lidando sempre com os pacientes, conversando, então não tem como ficar rouca nesse período. Então essa técnica simples que eu fiz ali durante 2 minutos, foi essa e mais uma que você me ensinou. Você vai ensinar para eles também? Sim, podemos falar. Fala que essa também é legal, pode ensinar essa também. É uma bem simples, eu brinco até no consultório que é brincar de fazer de carrinho, que é vibrar os lábios ou a língua. Então se você tem dificuldade de vibrar o lábio, você coloca os 2 indicadores aqui, dá uma pressão e sopra o ar. Perfeito. E a vibração da língua também que ajuda. Quando você faz o e você fica ali numa intensidade contínua, você está massageando a prega vocal. Bacana. Então, se você está ali com uma rinite, que está tudo inchado, você vibra a língua ou os lábios e vai massageando a prega vocal e vai drenando esse líquido. Esse muco que ele é preso. Não é só o muco. A prega vocal na faringite, nas afecções da via respiratória, ela também incha. Ela fica também com edema. Olha. Então, você tá com adenoide, amígdala, faringe, tudo inchado por causa de uma crise de rinite viral, por exemplo. Uhum. Então, ali quando você faz a vibração do carrinho, brincar de carrinho, você está massageando a prega vocal e está tirando esse edema mesmo, o inchaço que está ali local. Incrível, gente, que dica bacana. E para finalizar, eu gostaria que você desse uma dica para as pessoas como elas podem se comunicar melhor e preservar e manter a voz e a garganta saudáveis. Tem que fazer uma higiene vocal, cuidar da voz. É simples, esses exercícios, 3 minutinhos que fizer antes de usar a voz, já é um bom caminho. Já é uma orientação assim básica. A restrição de alguns alimentos antes de usar a voz, ou tomar durante o tempo que está lecionando ou palestrando, evitar o leite, o café, os derivados do leite, 1 hora antes já ajuda. São cuidados básicos, mas que fazem diferença no seu dia a dia. Agora, é importante destacar, Dani, que se uma pessoa está com uma rouquidão que prevalece há mais de 15 dias, ela deve procurar um profissional, principalmente o otorrinolaringologista. Por quê? Ele vai avaliar através de exames essa prega vocal e vai identificar se o problema está realmente na prega vocal ou se há alguma outra doença, que pode ser até mais grave, que está como sintoma, apresenta como um sintoma a rouquidão. Então, é importante destacar isso, que esses exercícios são básicos para você cuidar da voz no dia a dia. Mas se você prevalece com mais de 15 dias de rouquidão, tem que procurar o médico. Certo, perfeito, gente. Programa de hoje sobre cuidados com a voz, muito interessante. Obrigada, Cláudia. Foi bem enriquecedor, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar aqui e deixar a dúvida de vocês. Até o próximo programa. Obrigada, Dani. Espero ter esclarecido as suas dúvidas e também dos nossos telespectadores.